Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 7 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje a carta a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 9. As características de um pastor: não arrogante, não irascível, nem cobiçoso, hospitaleiro, santo. Cada um de nós, de alguma forma, é chamado a ser pastor, porque de cada boa ovelha Deus tira um bom pastor. Tenhamos muitas ou poucas ovelhas para cuidar, preciosos são para nós esses aconselhamentos. É bom lembrar que a palavra presbítero, na sua raiz, significa mais velho, que tem mais experiência para ajudar os outros. E a palavra episcopo significa pessoa que vigia de cima para proteger o rebanho. É claro que essas características se encontram sobretudo nos ministros ordenados, mas não podemos esquecer que pelo sacerdócio comum dos fiéis, cada um é um pouco presbítero e episcopo. Da carta di San Paolo Apostolo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Salvador. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos fiéis e não acusados de levianos ou insubordinados, porque é preciso que o episcopo seja irrepreensível, como administrador posto por Deus. Não seja arrogante, nem irascível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os contraditores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como falamos no começo, irmãos, o segredo para entender esse trecho é se lembrar de que todos, em certo sentido, somos sacerdotes. Sacerdotes pelo sacerdócio que é comum a todos nós, a todos os fiéis. Não é o sacerdócio ordenado dos padres, mas é o sacerdócio chamado régio, sacerdócio de cada cristão. As características que Paulo exige dos presbíteros são necessárias para qualquer líder de uma comunidade, para qualquer bom pastor. Ainda mais se pensarmos que o significado da palavra episcopo é aquele que olha do alto e vigia o rebanho para defendê-lo, conduzi-lo e protegê-lo. E a palavra presbítero significa o mais velho, aquele que deve ajudar os mais novos na caminhada. Então, vocês entendem que todos nós podemos nos encontrar aqui dentro, neste cuidado de amor, vigiar e acompanhar o rebanho como bons pastores. Dentro desse chão de amor, de paternidade, de pastoreio, se insere o ministério consagrado, ordenado, instituído por Jesus. Mas hoje nós podemos colocar a lupa sobre essas características necessárias a qualquer bom pai de família, bom coordenador. Trata-se, antes de mais nada, de uma boa organização.
primeira vocação é saber organizar, formar, pastorear a Igreja de Deus. Diz São Paulo nesse trecho: deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade. Então, em várias cidades da ilha de Creta, haviam comunidades cristãs. Isso é importante. Não existe presbítero sem um tecido de igreja constituído. Não existe pastoreio sem ovelhas. Parece simples, mas é muito importante. O primeiro trabalho é criar ovelhas, gerar ovelhas para Jesus. Uma vez nascidas as ovelhas, então vamos pensar no pastoreio. As melhores ovelhas se tornarão pequenos pastores, e esses pastores irão crescendo, amadurecendo, e assim o rebanho vai caminhando. Pois bem, que São Paulo pede a um bom pastor. Como é o bom pastoreio? Assim ele responde: todo candidato a ser pastor deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos fiéis e não levianos, obedientes e não insubordinados. Porque aquele que não sabe governar a sua casa, como governará a casa de Deus? Vamos entender uma por vez estas características que Paulo aponta. Irrepreensível significa que não tem crimes, que é uma pessoa honesta, reta, que não está tendo uma vida errada, que é correto, sério, coerente no seu comportamento. Unido a uma só mulher. Aqui aparece claro que a poligamia, a vida afetivamente bagunçada, não faz parte do plano de Deus. Lembramos também que no primeiro tempo da Igreja, o sacerdócio era aberto também para pessoas casadas, havia padres casados, como também hoje acontece em algumas igrejas orientais. Isso não é um problema, mas a desordem sexual sim é um problema. Isso contrasta abertamente com a vocação de bom pastor. Como filhos obedientes e íntegros, fiéis e ativos na Igreja, não acusados de levianos ou insubordinados. Quem não consegue pastorear seus filhos, como poderá pastorear as ovelhas de Jesus? Esse é um grande desafio, porque pode ser que a desordem dos filhos seja ligada à vida passada, antes da conversão. Mas, de todas as formas, deve ser claro: o bom pastor deve mostrar os frutos do seu pastoreio na sua própria família, antes de mais nada. Bem sabemos que o alicerce do pastoreio é o amor exigente, um amor que não é mamão com açúcar. Pelo contrário, é amor que age com firme doçura e doce firmeza, como ensinamos desde o primeiro dia do retiro. Em seguida, vêm as características práticas bem claras que são necessárias para apacentar o rebanho do Senhor. Primeiro, o pastor não seja arrogante, não seja soberbo, não seja estúpido, colérico, escravo da ira. Saiba se dominar. Quem não venceu seus próprios vícios de caráter e de comportamento, como ajudará os outros a vencer? Quem ainda é escravo do pecado, como poderá ensinar uma vida pura às suas ovelhas? Vamos parar um minuto e pensar se estas atitudes estão presentes em nós.
segundo, continua São Paulo, o pastor não pode ser escravo do álcool, dos vícios, não pode ser violento, briguento, nem cobiçoso, nem ganancioso, nem ávido de lucros desonestos. Bem sabemos que essas atitudes são de uma idolatria que faz do dinheiro seu Deus. Como pode cuidar bem do rebanho de Deus quem não ama a Deus? O orgulho, a violência, a soberba, a arrogância são atitudes que levam para a condenação eterna. Precisa matar o nosso orgulho antes que ele nos mate. Não há possibilidade de congregar o rebanho do Senhor com essas atitudes de porco-espinho ouriçado. Vamos parar um minuto e pensar se essas atitudes estão presentes em nós. Jesus precisa muito de pastores. O povo de Deus se perde por falta de pastores. Em que preciso me converter para ser um bom pastor? Terceiro, o bom pastor, diz São Paulo, precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente. Seria bom poder analisar cada uma destas características com profundidade, mas o tempo não permite. O que aparece claro aqui é que o pastor é uma pessoa de coração bom, uma pessoa do bem, com grande autodomínio, uma pessoa amável, uma pessoa que cria laços, entende? Quarto, o pastor, pois, deve demonstrar de ser fiel à doutrina, conhecedor da palavra para poder ensinar, exortar, corrigir e refutar os desviados. O pastor deve ser fortemente empenhado no ensino da palavra e da doutrina. Isso, irmãos, é muito importante, porque o povo de Deus definha por falta de conhecimento, diz o profeta. Portanto, quem não parte o pão da palavra, quem não se dedica à formação, deixa seus filhos raquíticos e famintos e os leva à morte. O nosso trecho termina aqui, mas se continuássemos por mais um versículo, encontraríamos como que um desabafo de São Paulo. Assim ele diz: tem muitos insubordinados, revoltados, que falam à toa o que não deve, falsos, e este povo precisa tapar a boca, porque colocam confusão em todo canto, ensinando o que não deve pelo sujo apego ao dinheiro. Falamos isso para entender que a vida nunca foi fácil, e para pensar que o ideal do líder deve ser construído com amor e sacrifício, sobretudo por outros líderes, que cada líder que já é líder deve ter a paciência, a santa paciência, o santo sacrifício de formar outros líderes. Precisamos todos nós lutar para termos bons pastores, irrepreensíveis, bons amigos, homens do bem, hospitaleiros, amáveis, capazes de se dominar e guiar bem, com ordem, guiar a sua família. Entregues ao trabalho de formadores, incansáveis no acompanhamento. E agora vamos ler novamente esse trecho da carta a Tito, que bem explica isso com clareza. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Salvador. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher,
com filhos fiéis e não acusados de levianos ou insubordinados, porque é preciso que o episcopo seja irrepreensível, como administrador posto por Deus. Não seja arrogante, nem irascível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os contraditores. Podemos parar um momento para sublinhar e anotar as palavras e as frases que mais nos atingem. Podemos parar um momento para pensar em qual pode ser o propósito que nos ajuda a viver isso no nosso dia a dia, na nossa pequenez. Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito.
bons pastores para o reino de Deus. Paz e alegria a todos. Totalmente entregues à obra de Deus. Paz e alegria a todos. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.